Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Sérgio Tamara, eu sou mentor, terapeuta de desenvolvimento pessoal com foco em expansão da consciência. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o assunto ansiedade. Algumas pessoas, clientes, já me perguntaram sobre como eliminar a ansiedade. Isso é uma pergunta que eu recebo às vezes. Essa questão de como eliminar a ansiedade, eu gosto sempre de dizer que não é que você vai eliminar a ansiedade, você vai eliminar os pensamentos acelerados que isso causa. Porque uma pessoa que ela tem esse processo, alguns estudos falam que a pessoa ela vive com excesso de futuro. Ou seja, ela está no agora, o corpo físico está aqui agora, mas ela fica imaginando coisas no futuro. Então eu quero dar um exemplo aqui para você. Às vezes, as pessoas, elas estão fazendo algo, e então naquilo que elas estão fazendo, elas já estão pensando em fazer uma outra coisa. Então, elas não estão fazendo ali, naquela hora, e já estão pensando em fazer outra coisa. Então, ela não termina aquela e vai para outra. Depois, a mesma coisa, né? Naquilo que ela está fazendo, ela não termina aquela e vai para outra. E vai para outra. E um dia de trabalho, a pessoa pode pensar assim, pô, eu trabalhei tanto e não fiz nada. Isso o que que é? É esse viver sempre no futuro e nunca no agora. Então a pessoa não faz muitas vezes o que é para fazer bem feito no agora e não termina porque ela já quer outra coisa, porque uma pessoa que tem ansiedade, ela quer muito as coisas para o agora, vivendo no futuro, isso é meio contraditório, mas é assim que funciona. E algumas pessoas, elas têm algumas fugas, quando têm um processo muito ativo. Algumas pessoas, né, encontram uma fuga mais na comida, outros nas compras. Enfim, existem vários meios para que a pessoa possa sanar, né, essa lacuna, porque fica ali um vazio, porque a pessoa quer aquilo, que aquilo termine ou que aquilo venha a acontecer, mas não acontece. Então, para que essa ansiedade ela venha a ser sanada, a pessoa encontra uma fuga na comida, nas compras, enfim, em vários outros meios. Se eu fosse falar uma metáfora para você, eu gostaria de falar a metáfora de duas pessoas indo pescar. Elas vão pescar ali no Pesque Pague. Você sabe que no Pesque Pague a lagoa é bem tranquila, tem ali a grama bem verdinha, está tudo bonito. Então, dois amigos vão pescar, todos dois passam ali numa casa de pesca, compram ali um molinete, compram um anzol, compram a linha, a isca, enfim, compram todos os aparelhos para fazer uma pesca boa. Então, eles chegam ali no Pesque Pague, um amigo vai para um canto e o outro vai para o outro, e o amigo número um, ele vai lá e começa a fazer os seus aparatos ali, ele pega, joga, coloca a isca no anzol, joga o anzol na água, coloca um suporte embaixo ali do molinete, e fica ali sentado aguardando o peixe vir e morder a isca. Ele aguarda o peixe, ele fica tranquilo, ele fica calmo, ele fica paciente. E aí ele olha para o lado e vê o seu amigo, o amigo 2, e ele começa a perceber que o seu amigo, ele não tem calma, ele não tem paciência, ele não espera, porque ele lança o molinete e não dá um minuto, ele puxa o molinete. Não dá 10 segundos, ele joga novamente, não dá 10 segundos, ele puxa de novo o molinete. E nisso, a pessoa que, né, tem uma certa ansiedade, ela é mais ou menos isso. Ela sempre quer aquilo para o agora. Ela joga um pensamento no futuro e sempre está puxando para ver se aquele pensamento já se concluiu. E não é no agora. Tem que ter um tempo. Tem que esperar as coisas acontecerem como elas são. E aí ela começa com pensamentos que não são aquilo que é na realidade. Ela começa a pensar, será que aqui tem o peixe certo? Será que eu coloquei a isca no anzol? Será que a isca que eu coloquei no anzol é a certa para o peixe? Ela fica criando cenários e ela só tem
o porém de não esperar o peixe vir até a isca e morder. E aí essa pessoa, esse amigo número 2, ele olha para o lado e vê que o seu amigo número 1 está com o cesto cheio de peixes. Por quê? Porque é um cara que é paciente, ele espera as coisas acontecerem, ele sabe que ele jogou o anzol certo, ele sabe que a isca é certa, que ali tem peixe, enquanto o amigo número 2 chega até o ponto de pensar que do lado dele não existem peixes. E isso é o que acontece com uma pessoa que tem aí um processo de ansiedade. Ela sempre acha cenários que não existem. Todas as coisas são para todos nós. Somos nós é que devemos entender como fazer para que isso aconteça. E esse processo, né, de ansiedade, ele causa sofrimento em todo lugar. É no trabalho, é no casamento. Essa pessoa é solteira ou solteiro, também a mesma coisa. Aonde você estiver, se a pessoa tem ali uma certa ansiedade, aquilo vai afetar ela internamente. Nós podemos olhar e não ver, mas internamente a pessoa está num turbilhão. Mas agora eu queria deixar essa técnica que eu utilizo, que é uma técnica que eu já falo algumas vezes, é a respiração. Quando uma pessoa está com um processo muito de ansiedade, eu também utilizo isso, porque, como eu falei, todos nós temos processo que uma hora ou outra pode acontecer de uma certa ansiedade, a gente precisa ficar tranquilo, calmo, paciente, respirar fundo. Por que respirar fundo? Porque quando tem um pensamento acelerado, quando existe um pensamento acelerado, existe uma energia que fica se condensando na nossa mente. E isso vai gerando uma massa de pensamentos que vem afetar o nosso ser, o nosso corpo físico. E quando eu respiro profundamente pelo nariz e solto pela boca, fazendo alguns ciclos, 2, 3 ciclos dessa respiração, o meu cérebro ele se oxigena. E esses pensamentos que estavam muito acelerados, eles começam a diminuir, aonde eu fico mais tranquilo e mais sereno. Então, essa é uma técnica muito importante que você pode fazer onde for. Talvez você esteja na fila de um banco e a fila está muito grande e isso causa assim uma ansiedade. Você fique tranquilo, respire profundamente, solte o ar pela boca. Onde você estiver, você faça isso e tudo começa a ficar mais tranquilo, porque tudo começa na nossa mente. E a outra técnica que eu gostaria também de deixar é a técnica de duvidar daqueles pensamentos que muitas vezes chegam na nossa mente e a gente acaba acatando esses pensamentos, que muitas vezes, como eu falei, não acontecem. Então eu pego esse pensamento e duvido dele. Às vezes, talvez alguém saiu e eu começo a pensar, pô, será que aconteceu algum acidente? Será que isso aconteceu? Será que essa pessoa tá bem? O que será que aconteceu? Então a gente sempre tem que duvidar. Tá, mas será que a pessoa não, né, está demorando? Talvez ela encontrou um amigo, talvez está conversando com alguém. A gente precisa duvidar dos pensamentos destrutivos que a ansiedade causa, certo? Então, esse duas técnicas que, se você utilizar, você vai perceber, sim, resultados muito importantes. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu joinha. Um forte abraço e até mais.